E olha que história é essa. Certa ocasião eu atendia uma pessoa, já fazia um processo mais longo com essa pessoa de autoconhecimento, ela estava reorganizando sua vida profissional, mas repentinamente essa pessoa chegou para o processo de desenvolvimento humano comigo com alguma ideia vinda, sei lá de onde, em que essa pessoa havia decidido, de alguma maneira, ser uma pessoa importante. E quando ela me descreveu o que era ser importante, na verdade ela demonstrou que queria se sentir era superior às demais pessoas, querendo inclusive exercer algumas funções ou profissões apenas porque na cabeça dessa pessoa era algo que fazia, pelo menos para ela, se sentir superior aos demais. Aquela pessoa, ela queria viver, como dizia, né, em suas palavras, uma vida extraordinária. É claro que durante outras longas conversas, essa pessoa me revelou que havia colhido essas ideias de viver uma vida extraordinária em algum seminário por aí, de algum desses influencers, né, que falam sobre tudo, né, falam desde aviões até insetos, né, eles querem impressionar os outros com seus conhecimentos profundos, e esse meu cliente, meu amigo, ele havia sido mordido por esse tipo aí de ideia, vamos dizer assim. E foi muito chocante para ele quando eu fui propondo, né, ao longo do processo, propondo para ele exatamente para ele perceber que viver uma vida extraordinária era viver o dia a dia, o cotidiano, a vida ordinária. Isso aparentemente tem cara de paradoxo mesmo, sem dúvida, parece ser algo que choca para quem está querendo se sentir superior aos demais, mas fui junto com ele caminhando e mostrando, revelando a ele, e ele também foi descobrindo por si mesmo que viver a vida cotidiana, enfrentar as rotinas de trabalho, fazer aquilo que todo mundo faz, não é nada fácil. Parece ser algo simples e mas o simples todo mundo já sabe que não é nada fácil. E essa pessoa, então, ela se sentiu muito decepcionada porque ela não queria viver uma vida comum, vamos dizer assim. Ela queria, na concepção dela, viver uma vida extraordinária. Ainda continuou comigo durante um bom tempo no seu processo e depois ela se foi tocar a vida da maneira que ela quis. E no que eu posso acompanhar, tendo ainda assim uma possibilidade, né, de acompanhar à distância, dá para ver claramente que essa pessoa acabou abandonando a carreira profissional, aquela carreira profissional para a qual ela havia se formado, já havia obtido alguma experiência, perdeu os poucos bens que essa pessoa tinha, perdeu, né? Então, e fazendo assim desse jogo muito estranho de querer ser importante, mesmo as perdas que ela passava a ter, as perdas materiais que eu estou me referindo, ela criava um malabarismo ali intelectual para dizer que aquilo fazia parte da evolução dela. Ok, aí o que a gente vê, e eu com muita tristeza vejo, é que essa confusão que se tem de que viver uma vida extraordinária é parecer superior aos outros, é parecer ser uma pessoa invencível, parecer uma pessoa sempre vitoriosa, parecer ser uma pessoa que tem tudo sob seu controle. E isso é uma verdadeira armadilha e é um engano,
porque realmente viver uma vida extraordinária é viver a vida comum. Afinal, quem somos nós, todos nós, a não ser pessoas? Somos seres humanos com nossas dores, com nossos equívocos, com nossos acertos, com os nossos erros, com nossas qualidades, virtudes e com nossas imperfeições também. E quando nós nos decidimos no caminho do autoconhecimento, de uma terapia transformadora, de uma mentoria que realmente nos coloca cara a cara com a nossa realidade, nós temos aí uma possibilidade de quê? Uma possibilidade de criar, trilhar, abrir o nosso caminho e seguir por esse caminho aberto por nós mesmos, rumo a quê? Rumo a uma autodescoberta e rumo também à correção das distorções que nós criamos por várias razões em relação à nossa própria imagem, a quem somos, parar de misturar os papéis sociais com aquilo que é o ser essencial, entende? E aí você pode pensar assim, ok, mas mesmo a pessoa obtendo um autoconhecimento razoável sobre si, né, ela já está livre de entrar naquele caminho da história que eu contei para você aqui hoje, de equivocar-se, né, se enganar, fazer confusão entre essa autoestima exigindo então de si próprio que se coloque acima dos outros, se sentindo superior. Mesmo a pessoa tendo autoconhecimento, ela está livre desse equívoco? Não exatamente, mas ela já tem muitos antídotos no seu psiquismo que permitem a ela ter um contato mais saudável com a realidade. Porque quando a pessoa quer se sentir importante a todo custo, e, de novo, entenda-se por se sentir importante aqui, se sentir superior aos outros seres humanos, essa pessoa, por estar equivocada, sem dúvida nenhuma, ela está trilhando um caminho que para ela pode, durante algum tempo, parecer um caminho construtivo e, ao mesmo tempo, ela não está percebendo que ela está destruindo ou, no mínimo, obstruindo uma jornada de descoberta do seu grande e real potencial. Por isso que o autoconhecimento não é exatamente algo romântico como é pintado e entregue por aí. O autoconhecimento, ele pressupõe esforço, ele pressupõe em muitos momentos lágrimas, ele pressupõe em muitos momentos a necessidade de nós encararmos o ego que tenta lançar sua sombra sobre nossa essência e tomar a direção da nossa própria vida. Então, é muito interessante porque o autoconhecimento, ele pode, sem dúvida nenhuma, nos permitir um contato real com os outros, com o mundo, obviamente conosco mesmos, ou seja, o autoconhecimento, ele não é exatamente uma ferramenta como reduzem. O autoconhecimento, ele é um grande caminho que nós certamente precisamos trilhar durante toda a nossa existência para retirar aquelas camadas falsas, aquelas camadas que estão, de alguma maneira, obscurecendo a nossa verdadeira importância, nossa autoestima real. E o que é isso? É nos sentir igualmente um ser humano igual aos outros, porém perceber que nesse cenário humano, embora em essência sejamos muito parecidos e iguais sob as mesmas condições, mas nós temos nossas diferenças
individuais de percepção, de realmente algo que está dentro de nós, nosso aspecto motivacional. Isso é totalmente diferente de uma pessoa para outra. Mas o que eu quis hoje nessa conversa com você aqui é dizer que o autoconhecimento pode ser dolorido, mas ele traz, sem dúvida nenhuma, para quem se dedica a ele, bons frutos. E um dos principais frutos é se livrar da falsa ideia de que ser importante é ser superior aos demais, quando na verdade a maior, vamos dizer, jornada que nós podemos fazer é viver a vida ordinária, a vida comum. E isso, ao mesmo tempo que é ordinário, que é comum, aquilo que é cotidiano, aquilo que é rotineiro, é esse exercício que nos faz viver aquilo que, em essência, é a vida extraordinária, se é que nós podemos falar assim. Então, o que eu desejo para você é que você não demore para trilhar o autoconhecimento. E se você precisar das minhas ajudas profissionais, tanto presencialmente na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde eu atendo há 30 anos, ou na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, também atendo presencialmente há mais de 14 anos, quase 15, você faz contato. E se você quiser um atendimento online, funciona perfeitamente bem. Faça contato, porque o que eu tenho para oferecer para você é exatamente esse apoio para que você possa livrar-se de falsas ideias, fazer uma terapia profunda e ao mesmo tempo existencial, calcada e baseada na vida real, para você se sentir integrado em você mesmo e não ficar continuando a levar uma vida fragmentada, ou seja, é o autoconhecimento que vem através de processos terapêuticos profundamente respeitosos, amorosos e com o pé fincado no chão da realidade. Se você achou interessante, compartilhe. Se você ainda não me segue, me siga para mais ideias e sugestões para o seu desenvolvimento pessoal. Muito obrigado e até a próxima.